para levar na normalidade e eu não vou levar na normalidade passar drama. O torcedor do Flamengo passar drama num jogo contra o Deportivo Táchira. O time da minha mãe do Spini faz jogo duro contra o Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira, ele não ganha de ninguém. E o Flamengo conseguiu... Gente, o que foi o Flamengo hoje? Ah, nos classificamos. Porra, para fazer o quê? Jogando essa bola é para ser eliminado no primeiro mata-mata. Que coisa desastrosa a atuação do Flamengo hoje. Gente, o Flamengo jogou contra um time misto do maior time da competição. Dava para imaginar uma série de coisas ruins acontecendo na noite de hoje. Mas o Flamengo sofrer da maneira que sofreu e quase levar o gol de empate, quando deveria estar soberano em campo, defendendo esse placar de 1-0, que não era o melhor. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo aí. Vocês já agradeceram o Rossi? O que o Rossi fez nesses últimos 2 jogos contra o Palmeiras e agora contra o Táchira, que ajudou o Flamengo a se classificar, né, e não passar vexame? O Flamengo, sim, teoricamente, tinha pego o grupo mais fácil da Libertadores, né? Pelo alto investimento, pela qualidade técnica de seus jogadores, o Flamengo, sim, pegou o grupo mais fácil. E, no final de tudo, quase passou vergonha. Quase foi eliminado, né? Avançar em segundo, teoricamente, é uma vergonha, sim. O Flamengo, nessa Libertadores, nesses 6 jogos, não teve um jogo que preste, que a gente podemos chegar e dizer, pô, o Flamengo jogou bem. Um jogo. Então, sem mais enrolação, que vamos embora com mais debate aí. Depois a gente comenta mais. Deixe seu like e tamo junto aí. Não dá para levar na normalidade e eu não vou levar na normalidade passar drama. O torcedor do Flamengo passar drama num jogo contra o Deportivo Táchira. O time da minha mãe do Spini faz jogo duro contra o Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira, ele não ganha de ninguém. E o Flamengo conseguiu deixar o seu torcedor tenso, conseguiu fazer seu torcedor imaginar mais um vexame no Maracanã, com uma atuação ridícula, uma atuação apática, que é reflexo do discursinho fajuto do senhor José Boto e do Felipe Luiz, lá no começo da temporada, dizendo: brasileiro é prioridade. Não é prioridade. A Libertadores, ela sempre tem que ser prioridade para o Flamengo. E com esse futebolzinho fajuto que o Flamengo jogou hoje, com esse futebol apático que o Flamengo jogou hoje, o Flamengo não passa de adversário difícil no mata-mata. Eu sempre falei isso no Flamengo do Tite e muitos diziam: pilhado, mas está passando. Você quer reclamar passando? E olha o que aconteceu. Foi eliminado pelo fraco Peñarol, sem fazer um gol sequer no Peñarol. Então, tem que cobrar enquanto é tempo. A primeira fase do Flamengo nessa Libertadores foi simplesmente ridícula. O Flamengo conseguiu brigar até os últimos 30 minutos de jogo para se classificar com o Central Córdoba. Até esse ano, ninguém nem sabia o que era o Central Córdoba. O Central Córdoba é um nada da Argentina. É um time minúsculo da Argentina. E foi esse time que ganhou do Flamengo no Maracanã, que não perdeu para o Flamengo nessa Libertadores e que quase, por muito pouco, não tirou o todo-poderoso Flamengo da competição. Então é aquilo, para ser todo-poderoso, tem que ter atitude de todo-poderoso, tem que ter culhão de todo-poderoso, tem que ter brio de todo-poderoso, porque o Flamengo vem sendo ridículo na Libertadores. E não dá para o torcedor levar isso na normalidade, porque o torcedor que foi para o Maracanã hoje, 66 mil pessoas, imaginando uma goleada, porque todo mundo imaginou uma goleada. O Flamengo precisava vencer bem para ser o líder do grupo. Tinha um grupo fraco. E aí esse Flamengo fajuto da primeira fase da Libertadores, porque pode melhorar? Pode.
Felipe Luiz pode evoluir esse time na Libertadores? Claro que pode. Mas a primeira fase foi fajuta e acredite, num grupo ridículo, o Flamengo é o segundo colocado. É o segundo colocado de um grupo que tem LDU como líder. E a LDU, é bom a gente deixar isso claro para o torcedor do Flamengo. Não acredite em quem quiser dar discursinho para enganar trouxa para você. A LDU desse ano é bem diferente da LDU de outros anos. É o time mais fraco da LDU nos últimos anos. Então não pense, não, a LDU ser líder dá para levar numa boa. Não dá para levar numa boa. Nem se fosse a LDU mais poderosa dos últimos anos contra esse elenco do Flamengo. Vamos pegar valor de mercado. Vamos colocar Gerson. O Léo Ortiz, gente, eu nem posso falar. O cara joga bem todos os jogos. A bola que ele tirou de calcanhar hoje, porque teve isso. Ainda teve aquele lance que o Flamengo teve o risco de levar um empate. E o Léo Pereira tirou de calcanhar a bola. Agora, Gerson, Bruno Henrique, Pedro, Michael, Cebolinha. Olha o time que tem esse Flamengo. Não dá para a gente levar na normalidade o futebolzinho mequetrefe que o Flamengo apresentou nessa primeira fase. Que coisa horrorosa. Que coisa medonha. Gente, o que foi o Flamengo hoje? Nos classificamos. Porra, para fazer o quê? Jogando essa bola é para ser eliminado no primeiro mata-mata. Que coisa desastrosa a atuação do Flamengo hoje. Gente, o Flamengo jogou contra um time misto do maior time da competição. O único que simplesmente não fez um ponto, nem sequer um ponto. Eu queria saber, sinceramente, se pode pensar em ir longe na competição jogando dessa maneira. Não é só que o Flamengo jogou mal. O Flamengo não teve postura de um time que realmente quer ganhar a principal competição do continente, da qual ele já é tricampeão. O Flamengo entrou em campo como se fosse disputar uma partida entre casados e solteiros. A soberba era tamanho que nem sequer grande pressão na saída de bola foi feita. O Flamengo ocupou o campo do Táchira, ficou trocando passos para lá, para cá, tentando tabelas que invariavelmente sair errado, e por aí vai. Um desastre completo. Gente, o que é o Arrascaeta nesse jogo de hoje? O Arrascaeta não fez rigorosamente nada que prestasse. E ainda levou um cartão por simulação. E está fora do primeiro jogo, oitavas de final. Está fora da partida que o Flamengo fará em casa, porque o segundo jogo é o seguinte, é fora de casa. No jogo do Maracanã, o Arrascaeta vai estar fora. Claro, se for esse Arrascaeta que nós vimos hoje aí, é até melhor que esteja fora, porque não está jogando nada. Mas aí eu pergunto, o Flamengo vai contratar um jogador para a posição do Arrascaeta nesta janela? Porque não é possível, não dá mais para achar que o Arrascaeta vai resolver continuamente as questões do Flamengo. Ele é o artilheiro do campeonato. O Campeonato Brasileiro, ele tem 8 gols. E o artilheiro do Flamengo na temporada. Mas, gente, ele tem tido algumas atuações brilhantes. Mas tem tido outras, como essa de hoje, que dão vergonha alheia. Que parece que realmente o cara está aposentado. Ele não acertou um drible hoje. Ele não acertou um passe. Ele não acertou um chute, ele não acertou nada. E vários outros catastróficos também. Gente, tal qual foi o primeiro jogo, em que nós ganhamos por 1-0, aquele gol do Juninho Xereca, o Flamengo hoje, o Rossi foi obrigado, eu ia dizer, tal qual foi no primeiro jogo, que o Flamengo tomou uma bola na trave no último minuto, vocês lembram disso?
Hoje, se não é o Rossi, o Flamengo já estava eliminado. Quem classificou o Flamengo hoje? Claro, o gol do Léo Pereira e a defesa com o pé do Rossi no último lance do jogo. Como é que pode, gente? Como é que pode o time sair de uma atuação contra o Palmeiras, no Allianz, ganhando por 2-0 com autoridade, para essa coisa medonha, horrorosa, modorrenta, preguiçosa de hoje, para ganhar por 1-0 e se classificar em segundo lugar de um grupo de merda. Esse grupo do Flamengo é um grupo de merda. Ninguém desse grupo do Flamengo vai longe. E aí o Flamengo se enrola num grupo com Central Córdoba, LDU e Deportivo Táchira. Parece castigo. Parece castigo para quem menosprezou a Libertadores nos seus primeiros momentos. Poupou no primeiro jogo com o Táchira e poupou mais ainda no jogo com o Central Córdoba. Parece um castigo dos deuses da Libertadores. Dizendo assim, meu filho, você não queria muito a nossa competição, então agora você vai sofrer mais nela. Gente, o jogo de hoje foi uma coisa de matar do coração toda a torcida. Chegou um determinado momento que você disse, o gol não vai sair. Aí o gol sai. Olha a diferença da cabeça de um time que quer realmente ir longe para um time que acha que tudo vai acontecer normalmente. O Flamengo penava para fazer o gol. O Flamengo sabia que 1-0 naquele momento poderia ser pouco para ser o primeiro do grupo. Aí o Léo Pereira faz o gol. O que deveria ter feito o Léo Pereira naquele momento? E o resto do time inteiro? Ir buscar a bola no fundo da rede e correr para o meio-campo e botar ela lá. Vamos lá que nós queremos fazer mais, nós precisamos fazer mais. Não. O Léo Pereira foi correr para a torcida, o Léo Pereira depois foi correr para o Felipe Luiz, o time inteiro fez uma festa, tá? Soberba. Aquela coisa tipo assim, fizemos o primeiro, agora a porteira está aberta. Não estava, não. Então, eu não digo nem que o resultado é bom, porque contra esse time, com essa fragilidade toda, acho que a obrigação do Flamengo era ter feito os gols necessários, mais 2, para ficar na primeira colocação e escapar, né, de Palmeiras, de São Paulo, de River Plate, de provavelmente Racing, Internacional. Claro que sempre você pode dar sorte. A sorte do Flamengo qual seria? Pegar a LDU, o mesmo time que ficou na primeira colocação do seu grupo nas oitavas de final. Ou vá lá, um Vélez. Mas, assim, a chance de você ter um confronto já muito mais duro nas oitavas é muito maior. Então, acho que nem o resultado foi tão bom assim. Agora, imaginar o sofrimento que a gente viu no final do jogo, principalmente, isso eu achei que era impossível. Mesmo tendo visto os 90 minutos, imaginar esses 3, 4 minutos finais, eu não imaginava. Foi uma coisa absurda mesmo, que sem de torcedor agradecendo ao Rossi por essa classificação, é realmente impressionante. André Kfouri, sobre a frase do o importante era ganhar, é difícil a gente utilizar essa frase quando o Flamengo, porque já demonstrou o que demonstrou de futebol, já apresentou um futebol muito melhor do que apresentou hoje, e também por conta do elenco, né? Então é difícil a gente olhar para o Flamengo e falar assim, mas o importante é que vencer uma partida. Mas boa noite, Marcela, boa noite a todos. Esse jogo, ele é compatível com o resto da fase de grupos do Flamengo, né? A gente não pode reclamar, a gente não pode criticar o Flamengo de incoerência durante essa fase de grupos da Libertadores, em que a gente imaginava que, por exemplo, o Flamengo faria o que o Palmeiras fez no seu grupo. O Palmeiras encerrou a sua fase de grupo hoje com um placar de tênis, um pneu na última partida e zerou a fase de grupos do torneio. A gente imaginava que o Flamengo fizesse algo parecido, tem potencial para isso. A gente olha os adversários, o que o Flamengo já tinha jogado, né? A capacidade técnica, aquilo que o Flamengo reúne como jogadores, um número de jogadores com capacidade para decidir, desde o início contra esse mesmo Táchira, mais fora de casa, obviamente, quando o Flamengo vence para abrir a Libertadores e é criticado pelo Felipe Luiz com justiça na entrevista coletiva, ali parecia que, bom, a partir de agora as coisas vão ser diferentes, esse foi um jogo fora daquilo que o Flamengo poderia fazer, deveria fazer, e
com o passar do tempo. Óbvio, a visita do Córdoba ao Maracanã, quando o Flamengo se colocou num buraco que ele conseguiu sair hoje, com muito sofrimento no final do jogo. E a falta de controle que o Flamengo demonstrou, que é uma das principais características do time que o Felipe Luiz quer ver em campo, ela ficou muito evidente no final, né? Porque uma coisa é você passar por um período de sofrimento no jogo porque as coisas não estão acontecendo, você tenta de um jeito, que é com mais elaboração, você não consegue porque você está sendo bem marcado e não parecia estar num dia inspirado. Numa noite inspirada. O Pedro, por exemplo, fez uma atuação aquém daquilo que ele está acostumado a fazer, a gente está acostumado a ver. Mas isso não é uma crítica individualizada, ele não é culpado de nada, mas é um detalhe a mais numa noite em que o Flamengo jogou mal. Aí você começa a tentar chutar de fora da área, que é um recurso plenamente válido e inteligente em situações como essa. As coisas não funcionam também. E aí o medo do gol não sair começa a tomar conta do estádio e depois do time em campo, e você percebe uma equipe travada pelos nervos ao não conseguir jogar. Faz o gol e parece que quando o jogo vai terminar, esses mesmos nervos voltam a te prejudicar, porque você não conseguiu dar o segundo passo, que é um segundo gol, pelo menos, não em relação ao saldo no grupo, mas para dar garantia da vitória. Para dar garantia da vitória e pelo menos tornar o ambiente no Maracanã mais tranquilo. Para o fim, o calor que o Flamengo levou do Táchira, eu tô de pleno acordo com o Jean. Dava para imaginar uma série de coisas ruins acontecendo na noite de hoje. Mas o Flamengo sofrer da maneira que sofreu e quase levar o gol de empate, quando deveria estar soberano em campo, defendendo esse placar de 1-0, que não era o melhor que o Flamengo poderia fazer, mas fazia, pelo menos, com que o Flamengo escapasse dessa fase de grupos em segundo lugar. Agora é aquilo, potencial é potencial. Botafogo se classificou ontem, em segundo também. Então, vai ter bastante gente aí que se orgulhou da sua fase de classificação e do primeiro lugar, já de cabelos em pé. Para pegar Flamengo e Botafogo. A parte teórica disso é a pura verdade. O Flamengo, principalmente, não mostrou futebol que confirme essa ideia. O sorteio segunda-feira, meio-dia, e é claro que vocês acompanham aqui na ESPN e também no Disney Plus. Vamos para a torcida reclama demais, o Rossi não gosta porque a torcida vai no intervalo, mas é um Flamengo que poderia apresentar um futebol muito melhor, não consegue apresentar. Mas era um Flamengo que tinha a obrigação de vencer e por isso ficou muito nervoso. O Flamengo, pelo tamanho que tem, não tem de ficar nervoso porque tem de vencer Deportivo Táchira em casa não, Zupa. É isso, Marcela. Uma ótima noite a você, aos companheiros e ao fã de esporte. Acho que o que deu para ver de algo positivo, de trechos de bom jogo nessa vitória do Flamengo sobre o Táchira, foi muito menor do que se imaginava, né? O Flamengo, como é de praxe, como é o seu padrão, começa os tempos com muita força e quando não consegue abrir o placar ou aumentar o placar no segundo tempo, nesse começo, o time tem mostrado dificuldade de manter. Então, os primeiros 10, 12 minutos não foram ruins. Os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram interessantes, mas o Flamengo teve problemas para executar a sua proposta. Nem acho que o problema hoje foi a proposta. Seria desafiador para o Flamengo tentar furar de fato a linha de 5 defensiva. O Táchira mudou a maneira que joga. O Táchira raramente joga com 3 zagueiros. Aliás, o Táchira na temporada só jogou antes de hoje 2 vezes com 3 zagueiros. Contra o Flamengo. É complicado. É muito complicado, né? Foi um jogo que eu acho que antes do jogo todo mundo esperava que o Flamengo sim venceria o jogo com uma tranquilidade gigantesca e durante o jogo aí, né, com o passar do tempo, o gol não saindo, terminou o primeiro tempo, o Flamengo alugou o campo de ataque, né, do Táchira, né, o defesa do Táchira e o ataque do Flamengo, alugou o campo, porém o Flamengo tem, tipo, eu vou citar uma comparação aqui, né? Geralmente quando você estuda para a prova, tu sabe tudo na prova, estudou, tu acha que tu vai tirar 10 na prova. Mesmo tu sabendo tudo, teoricamente. Chega na hora, não é aquilo, a prova não é aquela moleza que você achava. É o que aconteceu no jogo, né? Eu acho que não só os torcedores, mas sim os próprios jogadores, né, achavam que o jogo seria uma moleza. E não foi o que aconteceu, né? O Táchira veio com uma linha de 5-4-1, veio com um time bastante mexido, muito desfalque, né? Muitos jogadores de reserva.
Porém, o Táchira conseguiu sim anular praticamente todas as jogadas do Flamengo, né? Só se defendendo. As linhas muito próximas, muito compacta, então dificilmente o Flamengo conseguia fazer uma tabela ali, uma triangulação. Teve algumas chances sim de abrir o placar ali com o Luiz Araújo, a situação do Alan também, né, que chegou a finalizar 3 vezes. Para tu ver que o jogo estava tão difícil para o Flamengo conseguir penetrar a defesa do Táchira, o Alan conseguiu finalizar 3 vezes no gol, né? Para tu ver como que foi o jogo. Terminou por um tempo embaixo de vai, acho que era óbvio que ia terminar isso, até o Rossi achou meio estranho, mas tudo bem, reclamou. Iniciou o segundo tempo, o Flamengo mudou nada, o Flamengo melhorou, conseguiu fazer triangulação, conseguiu fazer tabela, né? Jogando pelo meio, o time melhorou. E numa falta, teoricamente ali em cima do Wesley, o Luiz Araújo cobrou a falta muito bem e o Léo Pereira, né, veio de trás, não estava nem enfiado ali na última linha de defensiva do Táchira, veio de trás e conseguiu sim dar um toque na bola e abrir o placar, né? E eu concordo sim com o Renato Maurício Prado que geralmente é cultura, né? De alguns países, né? Principalmente lá Real Madrid, Barcelona. Quando tu tá precisando de um placar, tu precisando de 2 gols para pegar o primeiro lugar. Tu teria que ir lá, fez 1-0, vai lá, pega a bola e bota no meio de campo para iniciar logo o jogo, não ficar comemorando. Eu acho que isso foi um detalhe que ele abordou e acho que eu concordo com ele, né? Sobrou a Arrascaeta não entrou dentro de campo hoje, não jogou bem. Michel também. O lance do Michel hoje era só corta para dentro e cruza dentro da área. Teve um lance aí que ele driblou, levou perigo, mas o chute foi travado. Teve um lance também no segundo tempo que ele conseguiu sim antecipar a jogada lá, né? Quando driblou, na hora que ele ia finalizar, ele acabou perdendo o equilíbrio. Isso já no segundo tempo. E, para a gente dar a finalizada aqui no vídeo, que sufoco o Flamengo levou nos últimos 4, 5 minutos. Pelo amor de Deus, a realidade do torcedor naquele momento, não só do torcedor, mas quem estava assistindo, era que o Flamengo iria levar o gol de empate a qualquer momento. Essa era a realidade. A tua, acho que de qualquer pessoa comentarista aí, a realidade foi essa. Eu acho que ninguém pensava que o Flamengo ia passar um sufoco, ia ser tão sofrido para avançar num grupo tão fácil como Táchira, Central Córdoba e LDU. E ainda avançar em segundo, né? Complicado. O Flamengo ainda não teve um jogo que preste nessa Libertadores, né? Ainda, né? Até lá, até agosto, tem muito tempo ainda para... Vai ter a janela do meio do ano de... Possivelmente vai ter reforço com o Jorginho e outros também, espero assim. Mas é aquilo. Deixou muito a desejar e o Flamengo poderia estar sofrendo um vexame histórico. Cair num grupo com Táchira, Central Córdoba, que é a primeira vez que disputa a Libertadores na história, e a LDU. Mano, muito complicado, né? Mas eu quero saber tua opinião, deixa tua opinião nos comentários também. O seu like ajuda demais e tamo junto na Sul. É nóis.